adiante. No batismo, deu-lhe o nome de João, mas como acompanhava frequentemente o pai à França nas viagens de negócios e lhe servia de intérprete porque tinha aprendido com facilidade e falava com desenvoltura as línguas de Carlos Magno e dos cavaleiros da Távola Redonda, em vez de João, começou a ser conhecido por Francisco. O pai queria iniciá-lo nos seus negócios que tanto dinheiro lhe davam e assim preparar-lhe um futuro promissor. Mas Francisco, embora fosse capaz de fazer uma fortuna em pouco tempo, porque extraordinariamente esperto, começou a levar uma juventude um pouco leviana. Sabia mais gastar o dinheiro do que guardá-lo. Não havia festa ou brincadeira em que não estivesse presente. Ele era o rei, o líder nato de todos os divertimentos. Ele era o rei do líder. A Itália, neste tempo, enfrentava grandes lutas políticas, sociais e econômicas. Francisco, movido pela glória de ser alguém de conquistar triunfos, pois sua alma era insaciável, alistou-o como soldado. Porém, com a derrota de Assis, ele ficou na prisão em Perúgia por cerca de 1 ano, até ser liberado pelo seu pai, que pagou um resgate em dinheiro. Depois de ter sido libertado, debilitado com vinha, caiu doente. Nesse tempo, serviu-lhe para fazer uma longa meditação, levando-o a refletir sobre o mundo, a fragilidade de coisas humanas e a loucura de suas vaidades. Louco por Cristo, ao vê-lo completamente mudado, os amigos das horas boêmias fizeram-lhe uma festa e, para o afastar do caminho que parecia querer seguir, ofereceu um centro de louco. Francisco mantinha-se alheio a tudo, à distância, como que petrificado. As perguntas vieram diretas. O que você tem? Com certeza está pensando em casamento. Sim, respondeu Francisco, com um sorriso de grande felicidade, e com uma jovem muito bela e muito rica e muito pura. E como se chama sua querida? Dona Pobreza. Dona Pobreza, repetiu os intrigados e em coro. Você tem umas ideias muito estranhas, Francisco. No fim das contas, continua a ser o mesmo jovem brincalhão que sempre foi. Alheio aos comentários dos amigos e conhecidos de toda a cidade de Assis, Francisco fez-se cavaleiro da Dona Pobreza. Certo dia, convalescente, dava um passeio a cavalo, quando se encontrou com um nobre que tinha caído na miséria. Entregou ao infeliz homem as suas ricas vestes e cobriu-se com os trapos que ele usava. Outro dia cruzou com um leproso enquanto andava a cavalo, desceu da montaria, deu-lhe todo o dinheiro que levava consigo e, por fim, beijou-lhe a face tomada pelas vertidas feridas que a doença causava. Em um dia do ano de 1206, quando rezava na pequenina ermida de São Damião, que se encontrava bastante destruída, ouviu uma voz que saía de um ícone bizantino, representando Cristo, que lhe disse: Francisco, vai e restaura a minha igreja. Ele julgou que se tratava do templo material e por isso vendeu o cavalo e algumas boas peças de pano da loja do pai. O velho padre, porém, receoso do que poderia vir a acontecer,
recusou a generosa ajuda de Francisco, tão prontamente lhe queria dar. Para fugir à fúria mais certa do pai, Pedro Bernardone não era homem para brincadeiras. Escondeu-se vários dias. A pouca alimentação e as condições ruins do local onde se escondeu colocaram no estado lastimável. Um dia então, Pedro Bernardone ouviu uma grande alzara na rua e a garotada a gritar: "Doido, doido, doido varrido!" Veio à porta ver do que se tratava e deu com os olhos no próprio filho, magro, pálido, com a barba crescida. Ah, aquele não era o seu belo filho Francisco, para quem preparava um futuro tão maravilhoso. Não se conteve, avançou contra ele com tapas, socos, empurrões e trancou-o em um cômodo muito pequeno que lhe havia em casa, uma espécie de prisão. Ali ao menos ele não mancharia o bom nome da família, pensava Bernardone. Francisco, porém, não se deu por vencido, não cedeu às ameaças nem às pressões do pai. Vendo que nada podia fazer, Pedro Bernardone foi falar com as autoridades da cidade, pedindo-lhes que expulsassem. Ele não queria macular o nome de Assis com loucuras do filho. As autoridades civis, no entanto, respondeu-lhe: "Não, nós não podemos fazer tal coisa porque Francisco é um homem da igreja. Pois bem, levá-lo-ei à presença do bispo e ele decidirá." Pai Nosso. A notícia correu depressa por toda a cidade de Assis, e no dia combinado, todos estavam na frente do palácio episcopal para ver como o bispo resolveria aquela questão entre um filho louco e um pai exacerbado. O bispo calmamente e paternalmente aconselhou-o a entregar ao pai tudo o que lhe tinha gasto sem sua autorização. Houve um momento de silêncio. Francisco pediu licença para se retirar e depois apareceu com a roupa que trazia vestida nos braços, dizendo em alto e bom som: até agora chamei a Pedro Bernardone, meu pai. De agora em diante não quero servir senão a Deus. Por isso dou ao meu pai da terra tudo, o seu dinheiro e a sua roupa. Em verdade, nunca mais direi Pedro Bernardone, meu pai, mas antes, Pai nosso que estás no céu. Pedro Bernardone recebeu o dinheiro e as roupas do filho, e enquanto se retirava cabisbaixo, o bispo cobria com a sua capa Francisco de Assis. Após esse acontecimento, coberto com um velho manto que tinha numa cruz nas costas, como um penitente, foi pedir refúgio junto dos Montes Benetinos, perto da capela de Nossa Senhora dos Anjos, e começou a reconstruir São Damião com as próprias mãos. Tinha então 25 anos. Este jovem apaixonado por Cristo tinha fome de Deus e do absoluto. Não se contentava com meias medidas. Queria viver o Evangelho em toda a sua radicalidade. Escutando em 24 de fevereiro de 1209, durante a Santa Missa, um contexto do Evangelho de São Mateus, fez dele o seu programa de vida. Proclamai que o reino de Deus está próximo. Recebestes gratuitamente, dai gratuitamente. Não procureis ouro, nem dinheiro, nem provisões para o caminho, nem duas túnicas, nem bordão.
Colocando em prática neste texto do Evangelho, Francisco começou a atrair muitos outros rapazes para o seu novo modo de vida. Além disso, tratava todas as criaturas por irmãs, falava com os pássaros, com os peixes, com as flores, com as fontes de água, até amansava animais ferozes, como um célebre lobo e gibudo. Início da ordem. Atraídos pela figura cativante e pelo ideal que pregava, vários jovens, filhos das melhores famílias, quiseram juntar-se a ele. Começaram a usar como hábito a veste dos camponeses da Umbria. Vale a pena recordar o nome dos 3 primeiros discípulos: Bernardo de Quintavalle, Pedro de Cartano, Córnedo, irmão de Egídio. No início vieram perto de Assis, em acampamentos improvisados ou em grutas, e começaram a chamar-se penitentes de Assis, o nome de frades menores, que adotaram mais tarde significava só o desejo de viver junto do povo simples. Francisco se manteve sempre em grande respeito pelos sacerdotes e pela hierarquia eclesiástica. Apresentou-se ao Papa com seus companheiros, a fim de pedir a aprovação para viver como os penitentes e seguir o Evangelho e pregar o reino de Deus. O seu gênero de vida, tão diferente dos demais religiosos do seu tempo, pareceu suspeito, mas o Santo Padre Inocêncio III, após um sonho no qual viu um mendigo sustentado à igreja, entendeu que aquele pobre homem era um santo enviado por Deus. Concedeu-lhes aprovação oral em 1209, autorizando-os a pregar nas igrejas. Clara de Assis, filha espiritual do Pai Seráfico. As palavras de São Francisco e, sobretudo, a mudança radical da sua vida tocaram o coração da jovem Bela Clara, que decidiu entregar-se totalmente ao serviço de Deus, sob a sua orientação. Em 1212, numa cerimônia oculta, mas cheia de significado na igreja da Porcíncula, que se tinha tornado um local de culto dos irmãos, Francisco cortou-lhe as longas e lindas tranças e impôs-lhes as vestes simples de penitente. A família de Clara enfureceu-se. Era lá possível que a filha de Favorone ou Fretocil caísse em tamanha armadilha? Apesar de grande oposição inicial, pouco a pouco a tempestade amainou e outras jovens se uniram a elas para viver com todo rigor e pureza o caminho de Francisco. Começaram a ser chamadas de senhoras de São Damião e mais tarde de Clarissas. Viviam uma vida de intensa oração e comunhão fraterna. Missionários do Evangelho. Logo do início, os frades menores tiveram o sonho de difundir o Evangelho por toda parte. São Francisco queria pregar o Evangelho e sofreu martírio. Ele próprio, em 1212, quis orientar uma cruzada puramente espiritual até o Oriente, mas o seu navio foi arrastado por a costa da Dalmácia e teve que regressar. 2 anos depois passou a ir ao Marrocos, mas uma doença reteve-o. Na Espanha, foi forçado a regressar à Itália. Em 1216,
XIX chegou ao Egito e alcançou a Palestina, onde os muçulmanos o escutaram com respeito. Por essa altura, 5 frades menores que tinham passado por Coimbra e convivido alguns dias com o cônego de Santo Agostinho, Fernando de Bulhões, foram martirizados no Marrocos e suas relíquias foram trazidas de volta para Coimbra. Perante estas vidas imoladas pelo Evangelho, Fernando de Bulhões pediu autorização para se recolher ao eremitério de Santo Antão, onde tomou o nome de Antônio, com desejo de ir ao Marrocos para ser martirizado. Mas os caminhos de Deus foram diferentes e, após breve estadia no Marrocos, regressou a Portugal, sendo arrastado por uma tempestade para a Itália, onde veio a tornar-se o grande Santo Antônio de Padua. A aprovação da ordem, os estigmas de Nosso Senhor. Enquanto São Francisco estava no Oriente, a ordem passava por grave crise. Alguns discípulos reuniram um capítulo para promulgar novas constituições. Nelas encorajavam os estudos, davam papel preponderante aos jovens, tornavam a disciplina mais estrita. Avisado os que estava acontecendo, Francisco regressou, sofreu com essa revolta, contra seu ideal de pobreza e simplicidade. Falou com doçura e carinho, mas foi desprezado e acabou amaldiçoando Giovanni de Escácia. Recorreu ao Papa Honório III, que concedeu-lhe como protetor da fraternidade um cardeal Igolino. Futuro Papa Gregório IV celebrou o Natal de 1223 em Grécia, numa gruta onde tinha feito um presépio como um boi e um burro. Serviu como um diácono por humildade. Nunca quis ser sacerdote. Cantou o evangelho e pregou. Ao fim, aproximou-se do menino Jesus e beijou. Em 1224, depois da festa da Assunção, retirou-se para o Monte Alverne para celebrar a Quaresma de São Miguel. Aí, talvez no dia 14 de setembro, a exaltação da Santa Cruz. Teve a visão de um crucifixo de um serafim. Quando acabou o êxtase e voltou a si, notou que seus pés e mãos tinham a chaga de Jesus crucificado. Foi estimanizado. Ferido pelo amor de Deus, cantou o Criador naquele retiro alegre e dolorido. Foi então que compôs o famoso Cântico das Criaturas e o Cântico ao Irmão Sol. Com o decorrer do tempo, foi acrescentando algumas estrofes a esses cânticos, como essa, quando sentiu a sua morte próxima. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã morte corporal, a qual nenhum homem pode escapar. Infelizes os que
mortal. Felizes os que encontram na tua santa vontade, porque a segunda morte não lhes fará mal. Louvai e bendizei o meu Senhor, e dai-lhes graça e segui-o com grande humildade. Poucos meses antes de morrer, Francisco redigiu o seu testamento, embora de lembrar os primeiros tempos da ordem e dar os últimos conselhos, que os que não sabem aprendam, não pelo desejo de receber um salário, mas para servirem de exemplo e matar a ociosidade. Se não os derem salário, recorram à mesa do Senhor e a peçam esmolas de porta em porta. Oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve a união. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Senhor, fazei que eu não procure tanto ser consolado como consolar, ser compreendido como compreender, amar como amar, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. A morte do seráfico patriarca. Antes de morrer, São Francisco refugiou-se em uma cabana perto de Santa Maria dos Anjos, frente à sua cidade natal. Deitou-se no chão. Seu superior prestou-lhe umas sandálias com uma túnica e um capuz. Atingido pela cegueira, quase cadáver, abençoou os irmãos e enviou um bilhete. A irmã Clara e uma amiga romana, a irmã Jaquelina. A esta pedia-lhe o suficiente para amortalhar um doce de amêndoas que provou e que Bernardo de Quintavale, seu primeiro companheiro, comeu. Na sexta-feira, 2 de outubro, Francisco abençoou o pão e distribuiu. No dia seguinte, leram-lhe a paixão segundo São João. Sentindo que a morte se aproximava, ordenou que polvilhasse com cinzas. Entoou o Salmo 141. Senhor, vinde depressa, escutai minha voz quando vos invoco. E expirou recitando estas palavras, confiantes de que está preparado para o encontro do Senhor. Foi canonizado em 1228 pelo Papa Gregório IX. São Francisco de Assis é um santo sempre atual, a sua vida contínua, a ser modelo para os cristãos e objetivo de admiração e simpatia para muitos não cristãos. São Francisco de Assis, rogai por nós.